Olá, galera do bem! Estamos mais uma vez com um vídeo todo especial para você. Não deixe de conferir até o final. Eu quero lembrar sempre que aqui nenhuma mensagem bíblica, nenhuma exposição bíblica se dirige a uma pessoa específica. Aqui nós tratamos os temas bíblicos e temas da psicologia de forma geral. Às vezes acontece, né, igual na igreja, de você falar algo para o público, né, para as pessoas, e alguém pensar que você está se dirigindo a uma pessoa específica. E isso não é o que acontece, é porque a gente fala de uma forma geral e às vezes a pessoa pode se sentir de alguma forma encontrada, atingida por aquela ministração, mas é apenas uma impressão. Tudo que eu falo aqui são os temas bíblicos, o ensinamento de Cristo Jesus e dos apóstolos. É claro que eu, como cristão, tenho valores bíblicos, princípios bíblicos. Existem certas coisas, certas atitudes, né, que de fato não tem como eu concordar, não tem como eu fazer parte dessas coisas. Porém, quando a gente expõe a palavra de Deus, a gente deixa o próprio texto falar por si próprio. E os temas, né, são escolhidos conforme aquilo que as pessoas mais têm interesse, demonstram mais interesse. Hoje eu quero ler com você Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 20. Como diz o professor Cortella, a gente elogia em público, mas repreende em particular. Na vida cristã, nós, aqueles que são líderes, tem que lembrar sempre disso, que que eles são líderes, são pastores, que são evangelistas, obreiros, que a gente corrige em particular e elogia em público, e assim a gente faça com que as pessoas cresçam, se desenvolvam no reino de Deus. Estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, a quem perguntou: Quem diz a multidão que eu sou? Responderam eles: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressurgiu. Perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: O Cristo de Deus. Nós podemos observar que Jesus, logo no primeiro versículo que eu li, que Jesus ele estava orando, até mesmo o próprio Jesus, ele precisava orar. Ele mesmo sendo filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele orava. Ele clamava a Deus, e orar nada mais é do que expressar diante do Criador os seus pensamentos, seus desejos, seus anseios, seus projetos, tudo aquilo que está no seu coração, e também agradecer a Deus pelas bênçãos que ele já tem concedido. E aí, você tem orado, você tem agradecido a Deus por aquilo que ele tem feito na sua vida? Oração é uma das bases da fé cristã. Estavam com ele os discípulos. A palavra significa aprendiz. Eles aprendiam com Jesus. Nós temos que ter mestres, professores, pastores, pessoas com quem a gente aprende mais das escrituras, da vida cristã, da prática cristã. Aqui perguntou: quem diz à multidão que eu sou? Né? Jesus estava preocupado em saber quem as pessoas estavam perguntando que ele era. Estava preocupado com a sua identidade. Nós sabemos que muitas pessoas possuem a chamada crise de identidade, aquela pessoa que não sabe mais quem ela é. Por exemplo, aquela pessoa que não sabe se ela é cristã ou se ela fica no mundo. Mundo aqui entre aspas, né? Mundo é designa aquelas pessoas que não querem mais servir a Cristo Jesus, que estão abandonando as práticas, renunciando às práticas e os princípios de Cristo.
Tem muitas pessoas que ficam confusas, não sabem se elas permanecem no mundo ou se elas permanecem com Cristo Jesus. Elas agem de forma dúbia. E aí é gerada uma crise de identidade. A pessoa não sabe mais quem ela é, o que ela faz, qual rumo ela toma na vida, qual objetivo ela quer, para onde ela quer ir, para onde ela quer prosseguir, para onde ela vai. A pessoa fica em crise. Só que no caso de Cristo, a crise não estava nele próprio. Ele sabia quem ele era. Porém, as pessoas, a população que estava em crise, porque não sabia bem quem era Jesus. E aí Jesus pergunta: quem o povo está pensando que eu sou? Responderam eles: João Batista. João Batista foi um grande profeta que pregava a respeito de arrependimento, era primo de Jesus, foi contemporâneo de Jesus. Ele nos traz a importância de nós pregarmos sobre arrependimento. Motivação é bom, é maravilhoso, nós precisamos. Tem pessoas no meio cristão que têm doenças mentais, precisam ser motivadas. Tem pessoas no meio cristão que estão desanimadas, precisam ser motivadas. É muito importante, é fundamental a motivação. Porém, nós precisamos chamar as pessoas ao arrependimento, a uma mudança de vida, a uma transformação de vida. Isto é um dever nosso diante de Deus e diante de Cristo Jesus. Nós devemos misturar as duas coisas, a chamada ao arrependimento e também a motivação. Não pode ficar só com uma das duas coisas. Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento, aquele que confrontou o rei Acabe, foi responsável por uma restauração espiritual em seus tempos. Foi um homem que orou para que chovesse e choveu. Foi um homem que realizou grandes sinais, que confrontou os profetas de Baal. Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento e havia uma profecia de que ele haveria de ressurgir. E ele ressurge em João Batista, através de um ministério profético, né? Sob Elias, ela passou para João Batista. Ou que um dos antigos profetas ressurgiu, né? Nós estamos falando de Jeremias, Ezequiel, Jonas, e todos eles enfatizaram a necessidade de chamar as pessoas ao arrependimento, a uma transformação de vida. Veja como a Bíblia coloca a importância deste tópico do arrependimento. Este é o dever do cristão. 20. Perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí respondeu Pedro: o Cristo de Deus. Cristo significa o ungido, que no Antigo Testamento profetas, sacerdotes e reis, ele derramava-se óleo sobre a cabeça deles. E aqui Cristo é chamado de ungido, porque os judeus interpretavam que havia um ungido maior, alguém que haveria de vir e seria o Salvador de Israel, que libertaria Israel de Roma. Teria um papel espiritual muito importante. Essa era a esperança dos judeus. E aqui Pedro revela que Cristo era este ungido, este Salvador esperado, prometido, Filho de Deus. Ainda que naquele momento ele não fosse libertar os judeus do domínio de Roma, ele era que traria a salvação, o perdão de pecados, como disse João Batista, testemunhando a respeito de Cristo. Ele seria este caminho para que o homem alcançasse os céus, para que o homem alcançasse um novo relacionamento com Deus, uma nova vivência com Deus, e assim se aproximasse mais de Deus e tornasse para Deus. Este é Cristo, a sua verdadeira identidade. Filho de Deus, um ser transformador, um ser grandioso, poderoso, maravilhoso. Que nós também encontremos a nossa verdadeira identidade em Cristo, que nós entreguemos a vida para Ele, as nossas vidas para Ele. E se você ainda estiver com algum tipo de crise de identidade na sua vida, que você opte por Cristo, que Cristo possa ser o norte da sua vida. Espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo. Se você gostou mesmo, continue nos acompanhando, se inscreva, nos siga. Aqui você é bem-vindo, não importa qual vertente cristã você pertence, também se você é de outra religião, aqui você tem um espaço para você escutar a respeito da mensagem bíblica. Um abraço para você e até a próxima.